Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Possamos, em nome de Jesus, falarmos um pouco sobre a espiritualidade amiga, a importância da nossa existência atual, os problemas e as vicissitudes que nós passamos e enfrentamos. Mas para falarmos de Jesus, sempre é bom fazermos uma prece inicial. Ela nos conecta com a espiritualidade, faz com que o nosso campo vibratório se torne mais limpo, mais claro e mais amplo, nos permitindo perceber a espiritualidade que nos rodeia. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, para que tenhamos sempre a coragem de enfrentarmos as nossas dores, ajudarmos nas dores dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. E que tenhamos a certeza absoluta de que um horizonte claro e maravilhoso aguarda por nós. Jesus nos estende a mão e diz: vinde a mim, vós que sofreis, vós que estão aflitos, e nós estamos indo. Que o Mestre nos abençoe. O nosso tema de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é algo que nós precisamos deixar claro em nossas mentes e em nossos corações. Por que isso é importante? Nós sempre nos julgamos pessoas humildes. Acreditamos que nós não temos determinadas características que fogem da pobreza de espírito, que Jesus explica claramente mais adiante. Se existe algo do qual nós nos orgulhamos profundamente, é a nossa inteligência. Como temos orgulho de sermos inteligentes? O quanto sabemos quando nós nos comparamos com outros ao nosso redor? Sei muito mais do que ele. Oh, coitado, pouco sabe. Mas nós esquecemos que esse saber do qual nós nos orgulhamos tem limites. E esses limites, neste mundo, eles são muito estreitos. Esse mundo que habitamos, quando comparamos com o saber do universo, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, nada significa. É algo muito pequeno. Mesmo que aqui nós sejamos sumidades, sejamos filósofos, sábios, em inteligência, neste planeta, nenhum direito nós temos de nos envaidecer. Porque sempre há algo a mais para aprendermos, para buscarmos. E porque Deus nos dá essa inteligência do qual nós nos orgulhamos? Por que Ele nos faz nascer num mundo onde nós podemos desenvolver a nossa inteligência? Com que propósito? O propósito é que nós possamos utilizá-la para o bem de todos. Essa é a questão básica. É uma missão que nós temos em nossas mãos. A inteligência é um instrumento que podemos usar para desenvolver outras inteligências retardatárias do nosso planeta. E nós só podemos fazer isso quando carregamos a humildade. E para carregar a humildade, aquele que não é pobre de espírito, aquele que não reconhece que o Pai é maior, não consegue. Ele vai se perdendo pelos caminhos, através da soberba, do orgulho, que são pedras pesadas, embora muito altas. E nós temos medo de cair desse patamar elevado em que a nossa inteligência nos coloca. Esse patamar elevado que a nossa inteligência nos coloca impede em todos nós uma coisa muito importante. Impede que nós caiamos em si, que nós reconheçamos a nossa singeleza, a nossa simplicidade. Cair em si, ou nos termos de hoje, tomar tento, reconhecer o nosso papel como espíritos encarnados,
estamos em aprendizado, estamos tentando progredir. Nós nos tornamos pobres de espíritos para reconhecer a grandiosidade do que podemos fazer por nós e pelo nosso próximo. Quando nós reconhecemos que somos capazes de fazer por nós e fazer pelo próximo, sem aguardar nada em troca, nós estamos nos tornando humildes, estamos nos tornando aqueles que somos pobres de espírito, isentos de qualquer orgulho, de qualquer vaidade. E uma coisa que é interessante, por mais que nós às vezes não acreditamos, todos nós temos uma luz interna. Todos nós. Será que alguém de fora pode criar dificuldades ou lançar sombras sobre essa luz interna que nós carregamos e impedir que essa luz brilhe? Alguém de fora é capaz de fazer isso? Não é. É claro que não é. O que é capaz de impedir o brilho dessa luz interna que nós carregamos? As sombras interiores devastadoras quando nós estamos fragilizados. Quando nós estamos acostumados com essa sombra, é mais fácil para o nosso ego transmitir as responsabilidades ao nosso próximo. Eu não tenho culpa de ser assim. Eu não tenho culpa de ter me perdido por esses caminhos da vida. A culpa é do outro. É mais fácil para o nosso ego. Como espíritos enfermos que nós somos, nós vamos retardando a conscientização da nossa culpa, assim como a das necessidades de sermos saudáveis. Só seremos saudáveis e pobres de espírito quando começamos a ter consciência da culpa que nós mesmos criamos sobre nós. A nossa tendência é irmos nos escondendo nas fraquezas de que dizemos estar possuídos. Não tenho forças para tomar decisões responsáveis. Então eu deixo para que o outro tome essa decisão por mim. O nosso orgulho não nos permite olhar para nós mesmos. Não somos pobres de espíritos. Ainda não. E quando olhamos para aqueles que nós consideramos como vencedores, aqueles que incansáveis, lutando contra as próprias dores, contra as próprias doenças, contra aquele todo que pesa em torno de si, seja através de familiares desequilibrados, e nos perguntamos de onde tiram essas forças que não me foram concedidas. Outro engano nosso. Pensamos assim, por que alguns desfrutam de benesses imerecidas? E outros que são castigados pela vida? E pensamos, eu sou um castigado pela vida, eu sou digno de piedade e de amparo. Eu não tenho a força que o Pai deu àquele outro. Estamos equivocados, porque o outro já compreende o que é ser pobre de espírito, que é humildade, acolher, cuidar do outro apesar da sua própria dor. Nós esquecemos que não existe privilégio entre as criaturas encarnadas e desencarnadas. Todos têm o mesmo, sem exceção. É necessário cair em si. Cair em si foi o triste despertar de Judas ante a injunção da culpa por ter traído um amigo, desertando mais lamentavelmente através do suicídio, num surto perverso de depressão. Cair em si foi o triste despertar desse apóstolo redimido. Cair em si foi o momento em que Pedro, conscientizando-se após negar Jesus, redescobriu o amigo traído e abandonado. Ofereceu então a existência inteira a partir dali, consciente e lúcido, para recuperar-se. Tornou-se um pobre de espírito. Cair em si foi a oportunidade que permitiu à mulher equivocada de Magdala, que se transformou interiormente, a ponto de ter sido escolhida
para ser a mensageira da ressurreição do Mestre. Cair em si não é fácil. Cair em si deve constituir o passo inicial a ser dado por todos nós que estamos doentes da alma. Embora achamos que estamos doentes do físico, estamos doentes da alma. Quando sentimos prazer nos conflitos que estamos vivendo e recusamos as bênçãos da saúde real, quando nos debatemos no sofrimento, optando pela piedade e comiseração, em vez de nós nos apoiarmos no amor e na fraternidade, não caímos em si. Somos orgulhosos, estamos enfermos. E quando estamos enfermos emocionalmente na nossa psique, somos espíritos frágeis na luta. Não nos esforçamos no menor esforço para a nossa própria preservação. Deixamos que o tempo vá se encarregando de solucionar aquilo que nos diz respeito, complicando cada vez mais a nossa saúde comportamental. Não somos pobres de espíritos. Somos vaidosos, prepotentes. Cair em si é uma forma de conversão, de voltar para algo novo, redescobrir o valor do que possuía e desperdiçou, seja onde for. Aquilo que eu possuo e eu desperdiço, eu preciso retornar. Por que isso é importante? Porque a natureza do instrumento indica a utilização para que ele serve. Quando recebemos uma enxada nas mãos, sabemos a função desse instrumento. Temos que lavrar a terra. A enxada que o jardineiro entrega para o seu ajudante não mostra para o ajudante que ele tem que cavar a terra? Claro que sim. Mas se ele fizer mau uso e tentar atacar aquele que lhe dá o emprego, o que nós diremos? Que ele é um ser abominável, que não reconhece a bondade do seu patrão e que ele merece ser demitido. Ah, mas o Pai nos deu esse corpo, esse instrumento. Se nós não fizermos bom uso do mesmo, não acontecerá o mesmo conosco quando nós servirmos da nossa inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre nossos irmãos? Quando saímos falando contra o Pai e sobre a providência da espiritualidade? Quando nós atentamos contra a nossa própria integridade, por orgulho, por vaidade, por prepotência? Eu não sou um pobre de espírito? Isso é bobagem, isso é para os fracos. Isso não me convence. E continuamos nos agredindo moralmente, fisicamente, fraternalmente, familiarmente, nas mais diversas formas de agressão, própria a si mesmo e ao próximo. E assim como o trabalhador que atentou contra o seu senhor, nós seremos expulsos, seremos banidos, degradados e não vamos duvidar que atravessaremos existências miseráveis, cheias de humilhações para sermos pobres de espírito. Antes que nos curvemos diante daquele a quem tudo devemos. O Pai nos deu tudo, devemos a Ele. E ao nos curvarmos a Ele não é uma humilhação, é o reconhecimento das benesses que o Pai nos dá gratuitamente. A nossa inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob uma condição de ser bem empregada, para nós primeiramente, para o próximo a seguir. Humilde de espírito, eis a grande finalidade do nosso propósito de estarmos aqui encarnados. Se todos nós que possuímos a inteligência nos servíssemos dela de conformidade com a vontade de Deus, seria muito fácil para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos de nós tornamos a nossa inteligência em instrumento de orgulho e de perdição contra nós mesmos. Como pode ser isso?
Quando eu sei que a minha consciência, a minha inteligência me diz que algo não vai funcionar, que aquele início que está se aparecendo à minha frente se tornará motivo de dores imensas, não só para mim, mas para aqueles que eu amo, aqueles que me amam. Mas eu não considero isso. Eu quero pensar em mim, buscar os meus prazeres e esqueço que a dor que eu vou causar é muito maior a mim e ao meu próximo. Não tenho a humildade do Espírito em saber e colocar em prática o instrumento que o Pai me deu, que é de fazer escolhas. Fazemos escolhas tortuosas, onde o pranto e o ranger de dentes nos aguarda, pois seremos julgados por nossa própria consciência. Eu mesmo vou me julgar. Por que optei por isso? Se eu sabia que não era o melhor? Onde estava a minha humildade? E eu vou descobrir a prepotência e o orgulho no lugar da humildade, da pobreza de espírito. Nós abusamos da inteligência como de todas as nossas outras faculdades. E, no entanto, não nos faltam ensinamentos que nos advertem o tempo inteiro de que uma poderosa mão pode retirar aquilo que nos concedeu. A humildade do Espírito está em nós mesmos. Temos que saber buscá-la, trazê-la à tona. Mas para isso é necessário sufocar o ego, o orgulho, a vaidade, a prepotência, que não é exclusividade de um ou de outro. Pertence a todos nós. Mas cada um de nós sabe lidar com essa vaidade e com esse ego de forma diferenciada. Já consegue colocá-lo um pouco mais ao lado para que a humildade, a pobreza do espírito comece a vir à luz, comece a brilhar e comece a perceber que o plano mais alto vibra quando nós iluminamos, afastando as sombras que estão dentro de nós. Sejam elas quais forem, colocadas por nós mesmos, colocadas por outros ou colocadas por espíritos desencarnados que não querem que nós possamos melhorar. E nos colocam em antros de perdição porque nós não temos a pobreza de espírito. Porque se eu tivéssemos, eles não nos alcançariam. Eles nos alcançam através do orgulho que nós possuímos. Eles nos alcançam através da dureza do nosso coração. Eles nos alcançam através da nossa prepotência, mesmo quando ela não é revelada. Ser pobre de espírito, como Jesus nos ensina, não é essa pobreza de espírito que eu mesmo, quando ainda era ignorante das palavras do Mestre, dizia a mim: eu não aceito isso. Como eu posso ser pobre de espírito? Me misturar ao populacho? Se eu tenho uma inteligência, se eu sei que eu consigo algo a mais do que aquilo que se propõe, quão enganado nós estávamos quando pensamos assim. Ainda não havíamos trilhado o caminho da verdade divina, do amor, da fraternidade, da caridade. Porque o amor é a única energia que não se contamina, onde quer que ela possa aparecer. Nos antros de mais dores possíveis, nos antros mais perversos, quando a força do amor chega através da pobreza do Espírito do Mestre, nada supera. Aqueles que não a aceitam se afastam, porque ainda não estão prontos. Pobreza de espírito. O grande exemplo é Jesus. Jamais negou auxílio a qualquer um. Se pudesse ser rico, pobre, amigo ou inimigo, ele acolhia, orientava, amava e ensinava. O Mestre Jesus é o grande exemplo para todos nós sobre como exercer a pobreza de espírito.
E nós que aqui estamos nesse aprendizado, na busca desse propósito. Temos em nós a certeza que quando nós assimilamos os bens indispensáveis para a paz interior e para o equilíbrio emocional, sem perdas nem prejuízos gerados por culpas já superadas. Carregamos culpas, mas temos que superá-las. Não podemos e não devemos permitir que essas culpas nos bloqueiem. Temos que superá-las. São coisas e fatos que já aconteceram. Devemos usá-las como exemplo, não para que nos paralisem, não para que nos bloqueiem na busca do amor e na simplicidade. A criança ferida que existe em cada um de nós, e nós somos crianças feridas. Basta buscar em nossa memória recente quantas dores ainda carregamos. Daí a benesse do Pai de nos dar o esquecimento, porque as próprias dores de hoje não somos capazes de suportar e nos perdemos através de buscar artifícios para que nos sentimos bem, para que possamos vivenciar uma felicidade que não é verdadeira, uma felicidade que nos trará dores atrozes. Essa criança ferida que nós carregamos, ela tem que ser renovada, ela tem que se livrar das cicatrizes, das marcas dos transtornos passados, vivenciar a sua própria individuação. O que eu sou, o que eu pretendo, o que eu quero, como eu posso fazer para me tornar algo como um ser que o Pai me permitiu ser nesta encarnação, pobre de espírito. Pois já penso em superar o meu orgulho, a minha vaidade e a minha prepotência. Amigos, temos que cair em si. Não importa se erramos profundamente até ontem. A cada dia é uma nova oportunidade. A confiança e a certeza de que o Pai zela por nós, que Jesus nos disse que nenhum de nós nos perderíamos. Que Jesus nos diz, sois luz. Por que duvidarmos? Por que titubearmos? Por que termos medo? Por quê? Porque nos falta o conhecimento. E a falta do conhecimento não sustenta a nossa fé. A nossa fé só se sustenta na certeza de que ela é o melhor para nós. Encerrando essa pequena fala sobre aquilo que nós poderemos compreender como pobres de espíritos. Lembremos de Judas, lembremos de Pedro, lembremos de Maria de Magdala e de muitos outros que erraram profundamente, amigos próximos ao Mestre, e mesmo assim erraram porque ainda não estavam prontos espiritualmente. E o Mestre o sabia e os deixava ficar ao seu lado, demonstrando e ensinando a todo momento que o exemplo tem que ser praticado por aquele que o ensina, não mais apenas falar. Que todos nós tenhamos uma boa noite e possamos reflexionar sobre essa pequena passagem do Evangelho. Os pobres de espírito.